Então vamos começar, né? A partir de agora, as disciplinas de OT e segurança são completamente diferentes, né? Que é bom, né? É legal, né? A gente vai ter uma aula de segurança em OT, né? E vai ter uma aula de IoT em segurança, né? Porque isso é uma coisa que vocês vão ter que estudar para os próximos anos, né? Segurança de dispositivos embarcados, que é o que mais vai ter por aí, e vocês vão ter muitos problemas. Vocês vão comprar um monte de appliance e depois de algumas semanas não vai ter mais atualização desses appliances, né? Então se preparem para dor e sofrimento, porque a vida vai ser assim, né? E tudo bem. Então, essa aqui é a introdução à rede de computadores, né? Então, o roteiro da aula de hoje são ameaças à segurança da informação, né? Só dando crédito a quem é devido, né? Esse conjunto de slides foi feito pelo meu colega, o professor Thiago França. Ele está, inclusive, no laboratório, ou já saiu, sei lá, mas estava aí, já teve que comer. Eu devia falar com ele, não consigo falar. Enfim, né? Que é professor da Rural, ele também trabalha com segurança, ele vai ministrar alguns cursos. Então, esse primeiro conjunto de slides está tão bonitinho que eu roubei dele, porque eu não faria nada muito mais bonitinho do que isso, tá? Então, o que a gente vai falar? Um pouquinho sobre as ameaças, segurança de sistemas, ataques, serviços de segurança, ameaças de novo e tipos de atacantes e conclusões. Cláudio, mas você vai falar profundamente sobre isso? Não, claro que não. É só aula de introdução, né? A gente vai só citar. Então, o terror no passado, né? Tipo, os nazistas estão chegando e o terror hoje em dia, o servidor de e-mail caiu. Na verdade, né? Em pleno século XXI, o juiz bloqueou o WhatsApp. Né? Isso que é o terror, né? O pessoal, meu Deus, eu tenho agora que instalar o Telegram. Eu não entendo por que as pessoas não usam o Telegram. Hã? Eu vou usar VPN, vou instalar qualquer VPN louca que eu vi da Rússia, porque vai dar certinho. Eu vou passar meu cartão de crédito por ali. Tudo isso eu não sei o que o WhatsApp tem de tão maravilhoso, gente. Mas tudo bem. Né? Tá ruim, mas tá bom. Né? Então, hoje em dia, a informação é o ativo mais valioso para uma organização ou para uma pessoa. Né? Na verdade, hoje o que a gente vende é informação. O Google, né, vende informação. O Facebook vende informação. Se você pegar na Bolsa de Valores, né, de Nova York, a maior do mundo em termos de tom, as 5 empresas que mais valem, das 10 empresas que mais valem no mundo, 5 são de computação e 2 são de petróleo. Há 20 anos atrás isso seria impensável. A IBM não era nem entre as 10 maiores empresas do mundo. Hoje, Google, Facebook, Microsoft, Cisco e a mais uma que eu esqueci, são as 5 maiores, estão entre as 10 maiores empresas do mundo. Então metade vende informação. Trabalha com esse negócio de informação. Ou seja, informação deve dar dinheiro. É a Amazon? Não. A Amazon conta como empresa de varejo na Bolsa de Nova York. É bizarro. Apple, com certeza. Beleza, obrigado, pessoal. Então, alguns ataques na web, né? A gente tem dependência da internet. Quem aqui salva no computador os e-mails? Tem um backup do computador dos e-mails do computador. Ela tem. Backup dos e-mails? Isso. Ninguém faz isso pra mim. Pra quê? Por causa disso aqui. Porque às vezes a gente pode atacar o seu servidor de e-mail. É raro que o Google caia, bicho, mas ele cai. Ele tem o time between failures dele de 99,97. Ele tinha incrível. Mas isso foi no servidor de e-mail ou foi na interface para o usuário? No interface para o usuário do Gmail. Que para o usuário final é o que interessa. Tá? Na verdade, eu não sei se alguém que puxe para o mail do Mac, por exemplo, os usuários do iPad durante muito tempo não tinham cliente do Gmail no iPad. Então eles tinham que puxar para o mail. Isso é uma pergunta interessante. Eu não sei se o IMAP continuou funcionando. Mas interessante isso. Então, alguns ataques de hackers tiraram o site da Petrobras do ar. Em 22 de junho de 2011, a gente teve aquele ataque com as câmeras IPs alguns meses atrás, já deve fazer alguns 3 meses aí. Tem o ataque da PSN, que levou os cartões de crédito. Tem a galerinha do LinkedIn, que teve as contas hackeadas, inclusive este que vos fala, né? E, na verdade, né, o ataque foi realizado pelo grupo que derrubou o site da Presidência da República e é vinculado ao grupo que atacou os sites do Senado americano
e da CIA. E através do Twitter, o grupo incentivou o ataque. Você é capaz, entre na embarcação e vamos atear fogo. Motivação publicada pelo grupo: Acorda Brasil, não queremos mais comprar combustível a 2,75 a 2,98 e exportar menos da metade do preço. Acorda Dilma, bababá. Isso eu tô falando de alguns anos atrás, tá, gente? Onde o principal vilão era Dilma e agora ela é a nossa heroína. Então o mundo muda conforme as coisas vão acontecendo, né? Não queremos ver o nosso combustível sendo vendido nos países da União Mercosul ao preço médio em 60 e 90, no Brasil 2,75 e 2,98. Tá? Incluindo, né? Não vou discutir a motivação aqui, se ela é válida ou não, vamos discutir até o ataque desse negócio e o volume das coisas. O próprio Anonymous, ele falou não, né? Deu a declaração de que, porque eles não falam, né? Twitter, e deu a declaração de que treinaria outras pessoas para participar da rede de sei lá o que eles são, né? Mas enfim. Em 2011 também o site da Infraero caiu. A Google foi atacada e teve ajuda do Internet Explorer, ou seja, falhas do Internet Explorer ajudaram a atacar o Google. Obrigado, Microsoft, acho que é de propósito. Crackers prometem terceiro ataque à Sony. Gmail pode ter sofrido ataque de hackers chineses. Site da Bolsa de Hong Kong sofre ataque de hackers. E essa é uma das maiores críticas, por exemplo, ao Bitcoin e ao Ethereum. Vai ter inclusive uma defesa de mestrado de um aluno chamado Saulo Ricci, que é aqui do PPGI, que fala justamente sobre isso. Não sei direito como é que é, mas deve aparecer pelos cartazes. Eu jogo para vocês no site para vocês darem uma olhada, porque a defesa vai ser justamente sobre esse tipo de coisa. Segurança em Bitcoin e Ethereum, né? Imagem utilizada pelo grupo de hackers que atacou o site do IBGE, né? Usando o Fail Shell. E imagem atribuída ao grupo que atacou o site da Petrobras, grupo Luz Security. Como vocês podem ver, um bom velho meme do 9gag. Né? Inclusive, por causa desse ataque, a IBGE me chamou semana passada para dar um curso para eles de programação segura. Justamente porque, né, as aplicações deles tinham mais buracos que que a defesa do Botafogo. Enfim. Sou Botafogo, gente. Eu tenho a imunidade diplomática para falar que tá uma merda. E aí entra. Quanto vale a informação? Pensa o seguinte. Poxa, invadiram o seu Dropbox. O quão ferrado de verdade você está? Nada. O quão ferrado está o cara que abriu seu Dropbox para ver o que tem lá dentro? Ele vai ter problemas, né? Mas imagina o seguinte, o cara que pegou os dados do IBGE. O cara que pegou os dados dos cartões de crédito da PSN. Será que a PSN ganhou dinheiro, perdeu dinheiro por causa desse ataque? Eu lembro que logo depois do ataque, durante duas semanas seguidas, a Sony teve quedas nas ações. 2 semanas seguidas representaram perdas de mais de 200 milhões de dólares por causa desse ataque. Um dos primeiros ataques ditos terroristas nos Estados Unidos, é um ataque que eu conto pro pessoal que já assistiu Rede Social comigo, é um candango que subiu no topo de Manhattan com micro-ondas, tirou a proteção do micro-ondas e usou o transmissor de ondas do micro-ondas para jamear e fludar todos os canais de frequência de uma rede sem fio no topo de um prédio de Manhattan, onde o prédio ao lado era um prédio que dizia corretagem de ação da Bolsa de Valores. Durante 20 minutos, ele jameou toda a comunicação sem fio, né? E lá em Nova York a galera gosta de ser diferentona, né? Então, assim, quando surgiu rede sem fio, todo mundo em Nova York queria usar rede sem fio. Pá! Inclusive, teve um cara que quando surgiu o laptop e celular, o cara falou: agora a minha agência de publicidade é móvel. Tirou todas as mesas, todos os computadores, todos os telefones e botou um monte de puff, tomada, laptop e celular. E o cara, quando chegava, pegava o laptop e celular, ia para um puff trabalhar. Eles qual foi o resultado da façanha? Coisa fechou, né, gente? Não dá para trabalhar assim. De vez em quando é legal pegar o laptop do sofá, mas uma mesa, né, para você sentar e poder escrever, né, se concentrar, vai bem, né? Então, lá em Nova York o pessoal gosta dessas coisas diferentonas e os caras estavam usando laptop, isso já, tô falando 2000 e pouco, né? Gente, durante 20 minutos ninguém conseguia fazer nada e não conseguia entender por quê.
Isso representou para aquela empresa perdas de mais de 50 milhões de dólares. Por quê? 50 milhões de dólares naqueles 20 minutos? Não, em reputação. Essas empresas de corretagem de bolsa de valores vivem da reputação que elas têm de garantir que você vai ganhar dinheiro. Se você está perdendo dinheiro, ela perde reputação, por consequência, ela perde muito mais dinheiro. Então, o cara que fez esse ataque, ele é um hacker? Eu posso dizer para ele que ele é um profissional da segurança? Ele, inclusive, foi preso como terrorista, tá? Eu nunca entendi direito qual foi a motivação dele. Primeiro, uma coisa que eu também nunca entendi nessa história é como é que ele subiu no topo do prédio com micro-ondas. Tá? Não. Botou no mochilo, ué. Ah, sim. Não era bem um fuzil. Hã? Não era um fuzil. Não, sim. Tipo, fazer um micro-ondas. O que você vai fazer com esse micro-ondas, filho? Ah, vou dar de presente. Pipoca, né? Quer um pouco? Porra. Enfim, isso não sei como ele conseguiu, né? Mas ele foi preso por terrorismo. Isso foi por volta de 2003, 2004. Lá nos Estados Unidos o pessoal ainda estava muito psicótico com aquele negócio do 11 de setembro. Até hoje eles são muito psicóticos com isso. O custo de se proteger contra uma ameaça deve ser menor do que o custo da recuperação se a ameaça o atingir. Ou seja, não adianta você se proteger se o que você salva numa pasta são fotos de gatinho para você mandar no WhatsApp. Né? A não ser que essas fotos de gatinho sejam muito valiosas para você. Por exemplo, quem é que a gente vai falar do Carlos Abadia? Carlos Abadia foi um traficante que morava em São Paulo e ninguém em São Paulo, ele é colombiano, e ninguém em São Paulo conseguia prender o cara porque no Brasil ele era uma freira, né? A casa dele não tinha música alta, nada de drogas ou prostitutas, nada de fuzil, então ninguém sabia o que ele fazia. Mas na Colômbia ele tocava o terror. Né? Então a Interpol queria prender esse cara, né? E aqui no Brasil queriam prender esse cara por causa dos acordos com os países da América Latina e ninguém conseguia. Interessante, quem que usou o MSN? Todo mundo usou o MSN, né? Que boa época, onde você podia mandar coisinhas que balançavam, né? Na sua tela, e que bacana, né? Eu ainda podia mandar essas agradáveis mensagens de voz. Eu tive uma ex-noiva que, acaso estranho do destino, só queria se comunicar comigo usando o MSN usando um clipe de voz, né? Ela usava Windows, eu usava Linux. Quem já teve essa experiência desagradável de tentar parear os dois, sabe que é um inferno na Terra. Mas, né, voltando ao assunto prático, né? Voltando ao assunto prático, o Carlos Abadia mandava strings de fotos, de imagens no MSN, né? Muita foto dele na praia, foto nada a ver, trocando com os coleguinhas dele, mas é muita foto. O pessoal desconfiou. Gente, olha só, ninguém fica trocando foto com as pessoas, né? Ah, se eles conhecessem o WhatsApp, né? E aí, o que ao longo do tempo a PF aqui do Brasil fez? Começou a verificar, fazer, né, o hash das duas imagens, verificar as diferenças entre as duas imagens. E que numa determinada sequência, as imagens eram diferentes em um ou mais bits. Mas se você pegasse a sequência em que essas imagens sequenciais eram diferentes de outras imagens, elas formavam uma mensagem. Então, na verdade, o que aconteceu? Ele contratou alguém, esse cara esteganografou as mensagens que ele queria enviar e colocou numa serialização de imagens. Só que não era tipo 3 imagens, era um string de imagens muito grandes, que elas não iam se repetir com frequência. Só que a Polícia Federal estava com muita vontade de prender ele e algumas pessoas ficaram 6 meses pegando essas imagens e tentando identificar um padrão. Mas a informação dele era relevante. Imagina a agenda do Bill Gates. Será que ela tem informação relevante? Do Donald Trump. Será que tem informação relevante? Agora a agenda do Cláudio. Será que tem informação relevante? A minha conta no Siga. Será que ela tem informação relevante? Posso botar as notas? Será que tem relevância para o mundo? Não. Relevância para as minhas turmas? Talvez. Então, o custo deve ser menor que o custo da recuperação. Então eu vou chamar de um ataque à segurança um ataque que vise comprometer a segurança da informação, seja ela qual for. Um mecanismo de segurança é um mecanismo qualquer
que seja utilizado na prevenção, detecção e recuperação de ataque de segurança. Cláudio, pegar o teu laptop e guardar na gaveta é um mecanismo de proteção? É. Os mecanismos de proteção não necessariamente precisam ser lógicos, eles podem ser físicos. Né? Eu me lembro muito, tinha uma série que eu quase gostava de assistir, né? Era aquele tipo de série que você não se programava para assistir, mas está passando na TV, você deixa passando, que era uma série que eram investigadores da Marinha, tipo assim, tinha um crime, a galera da Marinha ia lá, resolvia o crime, era exatamente igual a todas as outras séries. Mas eu gostava. Então tinha uma menina que era chefe de segurança e estavam sofrendo um ataque hacker, né? E eu não sei quanto a vocês, mas uma coisa que me incomoda é que você tá lá no filme, né? E eu assim, vou proteger a gente da segurança. E começa a ter, tipo assim, um ataque epilético em cima do teclado, né? Isso não funciona em lugar nenhum do universo, né? Aí o cara chega, o cara não sabe nada, o investigador, coroa, já sei o que eu vou fazer para parar esse hacker. Ele vai e tira um monitor da tomada e diz, agora eu fui maroto, né? Resultado da façanha, assim, oh meu Deus, como eu não pensei na Carcagi. Oh meu Deus, como eu não pensei nisso antes. No mundo real, tudo que o administrador de rede olhar pra ele falando, caralho, velho. E é basicamente isso que ia acontecer. Tá? Por quê? Porque o mundo não funciona assim. Inclusive, quando você é atacado, o procedimento padrão não é tirar sua máquina da rede. Se você quiser fazer a forense daquela máquina, você tem que deixar a tua máquina na rede. Aí você tem um trade-off. Eu deixo na rede e o cara consegue acesso a mais coisas, ou eu tiro da rede e elimino o problema e formato esse servidor, esse link que a gente falei aqui. Essas são questões que hoje vocês vão ter que lidar. Hoje não exatamente hoje, né? Mas hoje no mundo dos tempos modernos. E um serviço de segurança vão ser serviços que contribuam para assegurar a segurança de processamento de dados ou de transferência de informação. No caso do IBGE, eles estão adotando 3 medidas. Treinamento do pessoal técnico administrativo e qual o treinamento dele? Não coloca o seu nome como senha. Não coloca a tua senha colada no monitor. Vocês falam, Cláudio, mas isso não acontece. Mas acontece. Acontece até inclusive em alguns servidores aqui da FRJ. E quando eu digo servidores, não são servidores técnicos administrativos, estou dizendo, né? Servidores de HTTP, servidores, né? Que ficam na sala de sistemas. Cláudio, mas ninguém seria idiota bastante para isso. Seria sim, né? Inclusive, eu tenho algumas histórias para contar sobre isso, quando eu fui idiota, né? Nesse caso específico que eu estou falando, eu não fui idiota, mas foi alguém próximo de mim que foi idiota, motivo pelo qual ele foi sacaneado por muitos motivos. Tá? Como eu trabalhava com o Aguiar, né? Eu era estagiário do Aguiar, e a gente trabalhava no projeto de VoIP sobre IP. Foi muito legal aqui na FRJ, foi um projeto pioneiro, a gente desenvolveu muita tecnologia, e durante um tempo, não sei se vocês sabem, mas vocês alunos da FRJ podiam fazer ligações para outros estados de graça. Ou seja, se você morava no alojamento, não era daqui do Rio de Janeiro e queria falar com a sua família, a gente conseguia fazer uma FRJ ligasse o telefone fixo da sua casa por custo zero para você, aluno. Só que para algumas dessas coisas, então, isso como VoIP era onda, né? Antes do Skype se popularizar, a gente já fazia isso aqui na FRJ. Inclusive, nós fomos, sabe esse Skype para web? A gente já fazia isso desde 2004 aqui. Poxa, Carlos, verdade? Eu falei, é verdade. Por que isso não seguiu para frente? Eu não vou contar dessa história, porque senão eu vou entrar em depressão e chorar aqui em posição fetal. Mas, né, como vocês não querem ver essa cena lamentável e guardar isso na memória de vocês, a gente guarda essa história para uma ocasião festiva, né? Porque aí eu vou estar bêbado e vai estar tudo tranquilo. Mas eu tinha um colega, né? Um grande amigo meu, que infelizmente faleceu, Deus o tenha, que no final, né, há uns anos atrás, que assim, se formou, né? Lembrando, a gente é estagiário. Estagiário é a época que você tem para, né, passar vergonha. Né? Então, se você nesse momento é estagiário, pode passar vergonha, é a época certa. Né? Depois, a gente, né, alguns continuam passando vergonha, viram professores, mas outros vão fazer outras coisas da vida. O Paulo, por exemplo, ele virou um técnico do TRF. Né? Ele implantou vários desses serviços bacanas que você tem hoje no Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional Federal, por exemplo, de gravação das sessões, de streaming, né? Gravar as telas em tempo real e criptografar nas bases de dados. Paulo implementou várias dessas coisas com software livre. Então, assim, teve
uma contribuição muito legal para a sociedade, né? Só que nessa época, como estagiário, Paulo estava treinando um servidor VoIP. Por um acaso, não sei como vocês, se vocês sabem como é a topologia da FRJ, a gente tem IP real para tudo. Por quê? Porque tem. E eu tenho, eu quero gastar. Basicamente por isso. Então eu recebi. Eu imagino você, um jovem incauto, eu tinha tipo 19 anos quando eu entrei com você trabalhar com a Guiar. Pô, muito divertido, a Guiar fala, não, gente, vocês têm 64 IP reais. Eu, what? Como é que é? Ou seja, cada máquina tinha um IP real. Por quê? Porque eu posso. Só que isso não é esperto. Vou dar um dos motivos por quê. Quando cada máquina tem um IP real, endereçável pelo DNS da universidade, isso quer dizer que se você não bloqueou aquele firewall bonitinho, você pode fazer o quê? Acessar externamente. Porque isso é um IP real. Ele é feito para ser acessível. Esse é um dos motivos de por que a gente coloca IPs privados para redes privadas. Para que, na pior das hipóteses, só tenha um ponto de saída. Senão, todo mundo é ponto de saída. Resultado, na passagem, nosso caríssimo Paulo fez um servidor de teste para o VoIP, cujo usuário era Paulo, e qual era a senha? Paulo. Não feliz, o nome dele podia ser Osamandias, entendeu? Para ser difícil, né? Tipo, Demétrios, sei lá, qualquer coisa. O nome dele era Paulo. Tinha 5 letras e 3 eram vogais. Ou seja, quanto tempo vocês acham que demorou para esse servidor ser invadido? Cara, foi uma madrugada, porque quem invadiu foi um hacker sul-coreano. Então, provavelmente, foi esperar o cara acordar, né? Eu sei que no dia seguinte a gente recebe uma ligação, não existia TIC nessa época, né, do setor de segurança da NSA, falou, olha, a máquina X foi invadida. Em português, cara, a gente fala, que porra de máquina é essa? Não é serviço. Não, o serviço do FRJ estava no asterisco, estava lá na sala de servidores, porque nessa época também quebrou o PABX do FRJ e todo o tráfego de telefonia do FRJ era VoIP sem que os secretários soubessem. Porque não tinha PABX, então a gente pegou um monte de placa FXS, FXO, ligou na telefonia e tudo caía para um servidor asterisco que era um Pentium 3700. Né? E por incrível que pareça, funcionava muito melhor do que o PABX da UFRJ, que demorou algum tempo até ser consertado. Né? E a gente não sabia que máquina é essa, até falar, não, essa máquina eu estou usando para teste. Paulo, vamos fazer aí o cara lá da TIC veio, né? Inclusive o Fabinho, que não é da TIC, no setor de redes aqui no INSEE. Paulo, qual é o usuário dessa máquina? Paulo, qual é a senha dessa máquina? Aí olhou pro Fábio já sabendo assim, vixe, o Paulo era louro, branco, né? E assim, quando ele ria, ele fazia um riso sem graça, assim, ficava vermelho, né? Então assim, quando ele tava rindo, tava de boa, mas quando ele fazia merda, ele ficava vermelho, né? Aí todo mundo, assim, quando deu silêncio constrangedor, todo mundo que é amigo do cara já sabe. Caraca. Ou vai ser um nome muito escroto, né? E vocês não têm ideia do que eu já vi de nome escroto em servidor aqui da universidade, né? Nomes que fariam o diabo corar de vergonha, né? Aí ele vira Paulo. E esse é o tipo de coisa seguinte, que você tem que dizer para as pessoas, não faz. Não. Né? Então, esse tipo de coisa é um serviço de segurança, treinar as pessoas. Um outro serviço de segurança é dizer para o desenvolvedor, como é que você desenvolve de forma segura. Né? E um dos maiores desafios nesse caso é você convencer o desenvolvedor a dizer, não, programação segura existe, não é um unicórnio. Né? Porque uma parte das pessoas diz, cara, existe esse negócio? Isso é um requisito não funcional, como é que eu trato isso? Existem várias técnicas, a gente vai ver até ao longo do curso algumas delas. Né? E, no final das contas, treinar uma coisa que eu quero fazer com vocês aqui. No período passado eu fiz pouco e esse período eu quero fazer mais. Treinar o administrador de rede. Como configurar o IDS? Como é que você configura um Snort da vida? Configura serviços de rede. Como configurar um firewall? O que você tem que se preocupar? Quais são as regras? Né? Como se defender de problemas. Né? Eu sei que alguns de vocês vieram aqui para aprender a defender, outros para aprender como atacar. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra. A gente vai aprender um pouquinho dos dois para ver quais são as tretas que podem rolar. Né? Fluxo normal da informação é a fonte e destino. Né? Eu posso ter uma interrupção
uma modificação, uma interceptação ou uma fabricação de ataques. Ou a combinação dessas coisas. Eu posso interromper e fabricar. Né? Essencialmente é o que a modificação faz. Né? Então, esses são os ataques possíveis de segurança num macro nível. Né? Num nível, né, no que pode acontecer. Essa interrupção, ela é sempre 1 para 1? Não, pode ser 1 para N. Quando eu falei daquele ataque do vídeo, ele bloqueou, ele é um ataque chamado negação de serviço. Né? Eu vou jogar coisas em pessoas, vou jogar no breve. Vamos lá. Eu faço isso toda aula, gente. Eu acho que é psicose. Né? Então vamos lá. Né? Qual é o fluxo normal de informação? A informação, que maravilhoso. A informação linda. A informação. Ah, que informação. Essa caiu, tá? A placa de rede não aguentou. Né? Negação de serviço. Essa é a ideia. Que bom, né? Joguei mais informação que qualquer um pode capturar. Acabou. É isso que faz. Cláudio, mas quantos dados são informação, formam negação de serviço? Não sei. Negação de serviço do seu celular é diferente de negação de serviço para o mainframe da UFRJ, para os servidores do Google. Aí entra no mesmo problema que vocês têm, essencialmente, quando alguém fala em Big Data. Alguém fala em Big Data e pergunta, o que é Big Data? Sei lá. É qualquer conjunto de dados que eu não consigo lidar. O que é negação de serviço? É qualquer fluxo de informação que é maior do que eu consigo tratar. E qual o interessante da negação de serviço? Não tem como resolver. Mas negação de serviço é algo que vocês fazem desde que são pequenos. Tá? Quem aqui foi chato quando era pequeno? Eu, tipo assim, nossa, foi um porre, né? Precisa de um braço. Quem vai emprestar um braço? Beleza. Né? O que é negação de serviço? Pode deixar mais essa. Pai, 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 pai. Até que você para e faz. Fala, seu parasita. Né? E isso é, né, essencialmente o que a gente faz hoje com a placa de rede. Por quê? O que a placa de rede faz? Pega um pacote, aí vai analisar o cabeçalho. Esse processamento, como a gente falou no ano passado, gera atraso de processamento. Quando você vende um IP não devido, o que o teu roteador faz? Simplesmente descarta aquele pacote. Ou o que a tua placa de rede faz? Descarta o teu pacote. Mas até isso tem processamento indevido. Só que se você manda tanto, mas tanto, que você não consegue sequer processar, acabou. Não tem jogo. E é isso que a negação de serviço faz. E como é que a gente se protege disso? Não se protege. Desliga. Deixa de funcionar enquanto a negação de serviço acontece. Então, os vários ransomware hoje... Ransomware é uma palavra bonita, né? A gente está chamando de ransomware qualquer coisa que captura algumas coisas. Mas vários sequestros de IP, sequestros de site, sequestros de domínio, mas são do que ataques de negação de serviço fixos, né? Que acontecem infinitamente e a gente não sabe nem o que está acontecendo. E os caras dizem assim, não vou parar nesse ataque de negação de serviço. E o cara do operador, às vezes, não sabe o que fazer. Hoje, esse é um dos maiores... A negação de serviço é um dos maiores problemas que a Embratel tem. Eles têm, inclusive, uma seção da Embratel dedicada a o quê? Pegar e mover os roteadores quando começa a dar treta. E é literalmente isso. Os roteadores da Embratel não são esses D-Link de 50 barão que a gente compra no edifício da Vida Central. São umas torres de roteamento, são uns bichos desse tamanho. Cada um deles custa por volta de 600 mil reais. Esses caras tiram os cabos deles e passam para outros roteadores, mudando o tráfego na mão. Literalmente. Por isso que é muito legal trabalhar no Embratel. Você vê os problemas que você não vê mais em nenhum lugar, nem nas operadoras. Qual é o problema de trabalhar no Embratel? Paga muito mal. Realmente, a Embratel paga muito mal, gente. Você consegue mais numa operadora. Mas na Embratel é mais legal de trabalhar. Então, assim, você pode escolher o seu patriotismo ou a sua conta bancária, né? Ou você pode ser um consultor da Embratel, né? Porque aí você pode cobrar à vontade a Embratel. Enfim, né, gente? Não tá gravando, não vou dar essas dicas malignas para vocês. Tá? Então, a interrupção é um ataque na disponibilidade. Um ataque de interrupção é destruição de hardware. Alguém já viu um vídeo que aparece, sei lá, tipo, um Panda, se o cara não compra a marca do Panda, ele vai e quebra o carrinho? Assim, exatamente. Interrupção é como se viesse aquele Panda e quebrasse, pisasse o teu celular. É essencialmente o mesmo problema. Né?
Eu posso cortar a linha de comunicação, né? Por exemplo, a gente teve um ataque de interrupção uns anos atrás, quando um rato roeu a fibra da FRJ. A gente ficou uma semana sem internet. Mano, como é que no FRJ é possível ficar uma semana sem internet? Cara, como é que eu vou adivinhar que o que aconteceu foi uma interrupção na fibra que um rato roeu? Isso a alguns metros embaixo do chão. Que aula vocês fizeram que ensina a debugar roedores? Não obstante, esse problema aconteceu. Vocês vão imaginar que é tudo. Vocês vão imaginar que o problema é alguma configuração, que o problema é software. Mas esse problema é um problema de interrupção física. Eu tive um problema, esse problema foi bizarro. A gente fez uma rede sem fio com visada direta. O que é uma rede sem fio com visada direta? 2 pontos se enxergam diretamente, sem ser omnidirecional, e estavam trocando dados. Pô, funcionava rapidaço. Pô, que maravilha. 3 meses depois parou de funcionar. O que você imagina, você, ó, bom homem, brasileiro, né, cidadão desta nobre nação? Fiz besteira. Quebrou um hardware. Construiu um prédio. Foi uma árvore que cresceu. Cresceu. Não, nem cresceu. Tipo, no outono, do inverno para a primavera, cresce umas plantas. Fica verde, o que estava seco. Aí deu ruim. Nenhum curso de redes me preparou para essas coisas. Que decisão você toma nesse caso? Foi a decisão que eu tomei. Cortar a árvore. Cláudio, mas você é contra a mãe natureza. Eu sou assim. Ela é muito mais barato. Sou porque facilita a vida. Cortei a árvore, né? Cortei os galhos para ver se... Cortei não, né? Porque nem isso eu sou capaz de fazer, né? Pedir para... Corta essa bodega aí. Só que isso é um paliativo, porque a árvore cresce de novo, né? Se você ficar podando, né? Então, qual é a solução de manutenção da rede? Atualiza o servidor, atualiza os softwares, troca a senha, poda a árvore. Mas no mundo real, gente, vocês riem, mas isso vai acontecer. Né? Esse tipo de coisa são coisas que no dia a dia... Por exemplo, eu vou trabalhar com as Forças Armadas como um consultor. Nossa, que decisão bacana. Nossa, que decisão legal. Né? E foi uma bosta, né? Porque você vai para o meio do mato e monta uma antena. Bicho, não tem nada ali. Se você fez alguma besteira, você tem que consertar ali. Como é que você faz? Aqui, se eu perco uma ferramenta, o que eu faço? Compro outra. Peço emprestado. No meio do nada. Senta e chora. Sabe como é que esses equipamentos de rede... Não, esses equipamentos de rede, eles caem numa missão no meio da selva? Numa caixa, via paraquedas. Então tem lá um paraquedista de um lado e uma caixa de 500 quilos do outro. E é jogado junto dos paraquedistas. Eu falo, caraca... Meu Deus do céu. Fato interessante, você não pode usar rede sem fio em redes militares, né? Por uma série de motivos, né? Que a gente vai ver aqui em segurança, inclusive. Né? Então, essas são coisas que a gente não se preocupa, mas tem problema. Interceptação, telefone grampeado, cópia ilícita de programas, acesso a assuntos como fotos, computadores terceiros sem permissão do mesmo, vídeo da Carolina Dickman, né? Todas essas coisas intercepção é um ataque na confidencialidade. Eu não destruí o arquivo. Eu nem modifiquei o arquivo. Eu só vi algo que não era para ver. Pensa o seguinte, né? Imagina que você tem um cônjuge, né? Seja lá o gênero que esse seu cônjuge tiver, que é extremamente ciumento. E esse cônjuge extremamente ciumento acabou de instalar um software que faz o seguinte, redireciona suas mensagens do WhatsApp para a caixa de e-mail dele. Eu não vou nem dizer se vocês estão fazendo algo ilícito ou não. Isso não cabe o seguinte. Vocês gostariam de saber disso? Isso é uma coisa legal? Não, legal. Não, isso é uma coisa bacana, assim, de que gente boa faz, gente parceira. Saudável, né? Não é saudável para ninguém, nem para o cônjuge, né? Que precisa de um psiquiatra, né? De um abraço, sei lá, do que ele precisa, né? Bem para você. Assim, a pessoa está copiando coisas que você está escrevendo.
Imagina o seguinte, que o teu chefe dissesse, abre aí o teu e-mail do trabalho agora, eu quero ver o que você está recebendo, o que você está mandando. Pode fazer isso? Isso é uma coisa bacana de fazer? Não. Então o que a segurança faz nesse tipo de coisa? Segurança, a única coisa que ela faz é todas essas coisas que na verdade já tem aqui no Código Penal, transformam isso, nem transformam, automatizam esse processo. É só isso que faz. Né? Fabricação ao ataque na autenticidade, né? Como é o caso do Carlos Abadia lá. Então, eu vou ter tanto ameaças passivas como ameaças ativas. Como assim passivas? Né? Análise de tráfego é uma ameaça passiva, mas se vocês pegarem o Wireshark e botarem a placa de rede sem fio de vocês em modo promíscuo aqui em sala de aula, vocês conseguem fazer isso agora. Se vocês instalarem o equivalente do Wireshark ou do Aircraft para o teu Android, que tem essa suíte, vocês conseguem fazer isso agora. Tem vários analisadores de tráfego para Android. Quem garante que um de vocês não está fazendo isso aqui? Aí você pega um desses tiozinho mais coroa aqui da NCE, que pegou o celular, e esse tiozinho mais coroa, né, que às vezes é um cara que não é de computação pura, está usando o software, o aplicativo dele do Banco do Brasil aqui na rede pública do NCE. Esse cara é burro? Não. Esse cara é um usuário comum. No mundo perfeito, ele poderia fazer isso tranquilamente. Ele deveria fazer isso. É isso que o software se propõe a fazer. No mundo onde existem canárias, né, ou seja lá o que for que essa pessoa seja, o cara fazer isso é uma ameaça à própria integridade financeira do cara. Tá? E não só isso. Se você está em algum modo promíscuo, gente, vocês não precisam fazer nada. Na sua placa de rede, você instalar um driver operacional e apertar um botão no carinha. Modo promíscuo. Faz assim, a tua placa funciona no modo promíscuo e o teu Wireshark vai capturar os teus dados. É tão ridículo que o Wireshark consegue fazer que ele consegue, inclusive, remontar mensagens de voz. A gente fez isso com o VoIP, foi maneiríssimo. É claro, só que naquela época a gente não usava placa de rede sem filtro. Foi em 2007, entre 2007 e 2010 que eu trabalhei muito com VoIP. A gente estava falando de a maior parte da comunicação, principalmente as coisas de tempo real, era cabeada. Então como é que você replica comunicação cabeada? Você coloca o hub. Então o que muita gente fazia que queria, por exemplo, replicar o seu tráfego? Pegava a infraestrutura da empresa, trocava um dos switches por um hub. E aí, e assim, o que acontecia? Um cabinho que estava ligado num switch no outro, e vocês já viram uma caixa um armário de switches desarrumado? Um armário de switch desarrumado é a coisa mais próxima do inferno na Terra. Né? Porque você não sabe de onde veio o quê? Parece macarrão. É ridículo, né? Um armário de switch bem arrumado, e você não sabe de onde veio o quê? Então esconder um hub ou uma caixa de switches assim é mole. Agora, uma caixa de switch, um armário de switch bem arrumado é difícil. Por isso que hoje em dia você tem muita disciplina para trabalhar. Mas vocês nunca fizeram cabeamento estruturado aqui no curso, não, né? Não tem nenhuma disciplina de cabeamento estruturado. A gente tem que mudar isso, né? A gente tem que dar um jeito de resolver esse problema. Quem aqui já crimpou um cabo? A gente tem que trazer um cabo para vocês crimparem. Isso muda a vida de vocês. Quem aqui já fundiu fibra? Tá bom. Vamos fundir. Ok, então temos um trabalho aí para vocês brincarem. Vamos fundir fibra, vamos queimar cabo, vai ser legal. Então, qual é o objetivo da segurança? Manter a privacidade, a disponibilidade e a integridade do sistema e da informação. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho que privar um atacante de ter acesso às suas informações, eu tenho que garantir que essas informações não vão ser adulteradas e que você vai conseguir usar o seu software ou o que quer que você esteja usando de forma exatamente igual ao que você usaria sem que você tivesse preocupação com segurança. Isso é possível? Não sei. Essa é a melhor resposta que eu posso dar para vocês depois de 10 anos pesquisando segurança. Então, tá vendo esse pequeno triângulozinho aqui da felicidade? Isso aqui é o que a gente quer.
Em geral, a gente só consegue algum deles, né? Ou tinha um professor meu que brincava e dizia o seguinte: qual é o computador que é seguro? Aquele que está desligado, preso dentro de uma caixa de concreto no meio do oceano. E mesmo assim eu tenho medo dos tubarões. Porque, inclusive, eu já vi um cara que tentou descobrir o padrão da digitação através do áudio o padrão que o cara está escrevendo através do padrão no áudio do teclado. Ok, isso é bizarro. Mas, né, você nota que as pessoas são criativas. E aí entra um serviço. Para eu garantir essas coisas, eu tenho que garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade, não repúdio, habilidade de provar que o remetente realmente enviou ou é autor de uma informação. Como assim? Né? Para mim e para você faz pouca diferença. Né? Mas imagina o seguinte, que alguém diz assim: eu sou Donald Trump, explode a Coreia do Norte. Como é que eu provo que o Donald Trump é realmente o Donald Trump? Só fazendo que é isso. Olha, até 2 semanas atrás eu diria que era impossível ter uma passeata nazista nos Estados Unidos. Então, né, alguém tem que me provar que de verdade as coisas são as coisas. E a autenticação? A prova de identidade para concessão de autorização. Tem como eu fazer autenticação sem ter o não repúdio? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma forma fácil de você ver que a autenticação não tem a ver com o não repúdio é o seguinte: você dá a sua senha para uma outra pessoa. Eu autentiquei, mas eu não garanti que o usuário que fez foi aquele mesmo. Se eu roubo a tua senha, eu não tenho como provar esse não repúdio. De todas as características do não repúdio é mais difícil de você provar. Agora imagina a seguinte situação: por que o não repúdio é tão importante? Imagina que você vai fazer, isso ainda a gente não consegue fazer, uma videocirurgia. Como é que eu garanto que o cara que está operando é realmente um médico? E não alguém que o médico deu uma autorização? Como é que a gente faz isso hoje? A gente põe um monte de culpas em cima do médico. Só isso. Porque vale o login de quem está inscrito. Agora imagina o seguinte: você tem um brilhante cirurgião, mas ele tem a capacidade de lidar com informação de uma topeira manca. Né? E o cara faz essa coisa: o nome dele é João, a senha dele é João. E aí, como é que você garante o não repúdio? A autenticação autenticou. Mas eu não repúdio. Porque nesse caso faz muita diferença. Se quem está fazendo operacionalização é um aluno ou um professor. Por exemplo, existem casos, né, podem existir, não estou dizendo que eu vi que exista, né, porque eu tenho conhecimento, de que quem lança a nota professor é uma secretária. Isso pode existir um caso desse. Né? O que corrige as provas é uma secretária. Nesse caso é um problema? Mais ou menos, porque na pior das hipóteses vocês, né, pedem uma recontagem dos pontos da nota. Concordam? E no caso de uma cirurgia, o que eu faço? Então, esse é o tipo de coisa onde o não repúdio é um serviço de segurança, mas não só para quem está sofrendo o ataque, mas para o usuário, para o destinatário da informação. E, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir a disponibilidade, porque essa disponibilidade, né, pode não ser só devido à interrupção. Eu posso dizer o seguinte: olha, eu não vou deixar esse serviço disponível porque não é confiável. Nesse caso, a videocirurgia, né, e em alguns casos das Forças Armadas, a gente não usa rede sem fio justamente por causa desse tipo de questão. Então, as ameaças existentes são o software, a rede humana e riscos naturais. Então, vamos listar cada um deles. Né? Ameaças de software são aplicação e sistema operacional. Isso aqui não é uma listagem extensiva e exclusiva, é só alguma coisa que vai poder ter. Eu posso ter buffer overflow, negações de serviços, sistemas proprietários de baixa segurança. Isso aqui é o principal problema de IoT. Né? Fiz um softwarezinho, botei um Arduino, joguei no offline e estou jogando para a rede. Minha empresa faliu, que era uma startup, estava no incubador de empresa da universidade, recebi uma proposta de emprego do Google, meu produto está por aí, mas eu fechei a empresa. Não tenho mais nenhuma responsabilidade legal sobre o produto. O que eu faço? Você comprou este produto. Ele tem um backdoor bizarro. E aí, garotão?
de quem é a culpa. Mais importante de quem é a culpa. Importa de quem é a culpa? O que eu estou querendo resolver? É o problema da culpa ou o problema do problema em si, né? Além disso, backdoor, vírus, trojans, código móvel malicioso, e aí entra uma coisa que eu acho maravilhoso, né? Mais uma vez eu falei com vocês no capítulo 1 lá do Kuroso, uma coisa maravilhosa, né? Que tudo na internet é download de arquivos. Quando você baixa uma maravilhosa página da internet, você está baixando código HTML e código JavaScript para um interpretador JavaScript executar com a permissão que você quiser. E aí, galera? Eu tenho essa mesma preocupação com... Eu baixo no torrent qualquer software. Ah, eu baixo no torrent o software que está lá com 1 estrela. Não. Por quê? Depende do quê? Depende da sua... Desespero, né? Ah, o professor pediu software X, eu não estou achando lugar nenhum, eu vou baixar esse software. Cara, tá uma extenso, deve ter mais vírus do que, sei lá, tipo uma epidemia de ebola. Não, mas tudo bem. Eu vou baixar uma máquina virtual. E fingir que tá tudo bem. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Agora imagina o seguinte, por que a gente faz isso com código de JavaScript? Quando a gente sabe que algum desses browsers comerciais tem algumas falhas muito bizarras de acesso à memória. O Internet Explorer, então, o que ele mais tinha era falha de acesso à memória. Então, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o que o Internet Explorer mais era usado era como... O JavaScript era mais usado para fazer Trojan e backdoor para o Internet Explorer do que para propriamente fazer coisas úteis para o browser. Então, isso são coisas que a gente tem que parar e olhar. Gerenciamento de chaves. Existem, assim... algumas redes que você não usa senha. Você tem uma troca de chaves entre a rede e o seu computador. E se eu tiver uma cópia dessa chave? E atualizações de sistema. O ataque da PSN foi um servidor Apache, um servidor web Apache desatualizado. E olha só como é que o ataque foi muito complexo a rede da PSN. O cara fez um scan de portas na rede da PSN. O scan de portas você pode fazer com Nessus. apt-get, vai lá no seu Ubuntu, instala o Nessus, vai escrever Nessus -H para ver as opções, e vai ter uma listar portas do IP tal. Aí você vai lá, ping, servidor, endereço da PSN, você vai ter um endereço de IP real. Ou alguma coisa próxima disso. Uma próxima porta. O cara foi lá, Nessus, nesse IP, descobriu as portas ativas, descobriu que aquilo era um HTTP, porque o Nessus é extremamente detalhado, né? Descobriu que era um servidor HTTP, que era um Apache na versão tal. Aí botou backdoor Apache versão tal. Descobriu um backdoor para o Apache e simplesmente pegou o script e executou. Assim invadiram a rede da PSN. Cláudio, isso quer dizer que a rede da PSN é uma porcaria? Sim. Um monte de gente deve ter sido demitida por cometer um erro tão bobo. E aí, o que eu faço? Botei meu cartão de crédito lá. Eu tinha um amigo que fazia a seguinte situação. Já foi no supermercado comprar aquele cartão de crédito que é pré-pago? Você vai lá, põe um... Então, é isso que ele fazia, tanto para o AliExpress quanto para comprar online. Botou 15, pagou 15, né? Veio com crédito zerado, põe o dinheiro toda vez que você precisa. Cláudio, mas inclusive alguns desses permitem que você pague com cartão de crédito esse cartão de crédito. Então entra no loop infinito, né? É bacana, isso eu gostei. Mas enfim. Então, essa atualização de sistema isso é um problema, né? Principalmente quando você é desenvolvedor. Tá? Porque quando você é desenvolvedor, isso é problema seu e é culpa sua. Cláudio, mas eu não tenho como saber. Eu realmente não tenho como saber. Tem uma coisa louca que a gente faz. Teste. Orientação a teste. Teste unitário. Como eu falei, acho que eu falei isso em OT, né? Falei em OT, não estava aqui. Quantos aqui de vocês são desenvolvedores? Quantos aqui de vocês já trabalharam em empresas que quando chegava o deadline do software, a programação saía de orientada a objetos a orientada a prazo? Eu programo o software que eu tiver que fazer, contanto que eu entregue qualquer coisa para não pagar uma multa. Cláudio, mas vai ficar muito ruim.
Aí depois as pessoas falam a palavra mágica. Então, refatora. Refatora é o termo técnico para fazer. Corrige as cagadas que você fez. Né? E pronto, patching. Né? Isso que eu gosto de alguns sistemas operacionais que esperam o software estar maduro até lançar. Isso tem uns contratempos. Por exemplo, se você pega o Debian, Debian é um sistema operacional extremamente robusto. Já foi mais do que é hoje. O Debian só coloca alguma coisa no ar quando está extremamente estável. Ou seja, qual o problema disso? Quando o Debian está na versão 4.3 de alguma coisa, o Ubuntu está na versão 5. Porque já passaram várias versões que ninguém testou a Vera e o cara só foi atualizando. Para quem quer o software na última, tipo assim, na última atualização, o Debian acaba sendo uma coisa ruim. Para quem não precisa disso, né, o Debian é bastante razoável. Por exemplo, tua avó quer mandar foto de gatinho no Facebook. O que você faz? Dá para ela um Debian. Ela vai ficar feliz, ela vai postar foto dela de gatinho e você nunca mais vai se preocupar em formatar a máquina dela. Eu sei porque eu faço isso. Coloca um grande ícone do Chrome assim na tela. Pá! Quer ver uma coisa que funciona também? Você muda o skin do Debian para o skin do Windows XP. Nunca mais eu tive problema. O LibreOffice tem os ícones todos do Office. Né? Pá! Abre o doc, fica perfeito. Abre o PDF, fica perfeito. Né? O Chrome é o Chrome, tudo funciona. Né? De vez em quando surgem aquelas atualizações escrotas do Debian. Né? Atualize seu software. Cláudio, o que eu faço? Dá ok. E a vida é melhor assim. Né? Se não é melhor, é pelo menos mais fácil, o que é tão bom quanto melhor. Né? Então, quais são as ameaças que você tem à rede além do usuário? Protocolos. Isso aqui que é o ruim. Porque quando você tem uma falha a nível de protocolo, você não tem o que fazer. O protocolo que implementa o WPA2, né, tem uma falha chamada ROL 196. Por quê? Porque numa nota de rodapé da página 196 do padrão, diz o seguinte, como você pode copiar as chaves, a troca de chaves do WPA2. Então, assim, para você invadir o WPA2, você pega uma rede que troca tráfego moderado, tipo a rede do NCE, que é aberta, né? E você fica capturando o tráfego e você consegue descobrir quais são as chaves trocadas pelo WPA2. Não é muito difícil. Quer dizer, dá um trabalho. O WPA2 dá um trabalho. Depende, você está assistindo Netflix? HD? Me dá umas 2 horas no máximo. Se você sozinho está assistindo Netflix. Se você pegar o NCE sozinho e assistir Netflix, me dá meia hora. WPA2. Se fosse WPA, não demora nem 5 minutos. O meu recorde foi com o app, demorou 36 segundos. Cláudio, o que você faz com esse conhecimento? Nada. Digo para as pessoas que a sua rede é uma bosta. Por incrível que pareça, nesse caso o tamanho da sua senha não faz diferença nenhuma. Em ataques que a gente vai ver, como ataques estatísticos e dicionário, o tipo da sua senha e o tamanho da sua senha fazem muita diferença. Nesse tipo de ataque que a falha do protocolo, você não tem nem o que fazer. É como se eu dissesse o seguinte, entregasse a Bíblia para vocês em tipo de senha, só que aí eu pego essa Bíblia de senha e praticamente dou ela aberta. Tá aqui, então isso é um problema, né? Eu tenho risco em várias camadas. Eu tenho risco na camada de aplicação. Eu tenho risco... Vocês querem ver uma coisa interessante? Eu canso de falar isso, né? Mas nos primeiros momentos que a rede do Galeão usou a autenticação via HTTP, o que a gente fazia, né? Se quisesse burlar essa autenticação via HTTP, tunelava via UDP. Mas não faz isso. Hã? Como é que tunela via UDP? Ah, filho, agora eu não vou dizer não. Vai esperar um pouquinho. Na verdade, é um comando pela sua placa de interface de rede, do ifconfig. São umas 3 ou 4 opções pelo ifconfig que você tunela direto via UDP. Mas, como está gravando, eu não vou falar para não ser acusado de plágio. Mentira, eu vou fazer isso no sala de aula com vocês. É óbvio, isso é muito legal de fazer. Isso é uma prática. Tem até um tutorialzinho. É claro que, para vocês entenderem as mazelas de autenticar via HTTP. Essa é a única razão. Não porque isso é muito legal. Enfim, né? E aí vocês começam a ver
que o Google é muito inteligente, porque ele faz autenticação em 2 níveis. Ele faz autenticação entre a interface web e da interface web para o servidor. Então, se você faz a mesma coisa com os Gmail, isso não funciona. Não tentei, é óbvio. É só por um critério estatístico. Mas nas primeiras versões do Orkut e do Facebook funcionava. Então, eu posso fazer spoofing, sequestro de sessão, main and middle, informações não criptografadas, senhas planas. Inclusive, alguns protocolos vinham com senhas planas. O Orkut fazia isso. Botava a senha do usuário no cabeçalho. Né? Firewalls mal configurados. A gente vai ter que configurar alguns firewalls aqui. Confiança apenas no firewall. É muito legal você ter um firewall, não é o suficiente. Falhas e má configurações em protocolos wireless. Nossa, é muito bom de invadir. Né? Má configuração de equipamentos, roteador, switches e hubs. Né? Aqui no roteador, switches e hubs, eu abro um parabéns a todos os operadores de telefonia pelo trabalho medíocre em atualizar o software e em atualizar os usuários e senhas dos roteadores de vocês. Alguns dos modelos da Vivo vêm de fábrica com o mesmo usuário e senha padrão. Ou seja, se você é um hacker malvado que quer acesso a um servidor de HTTP embutido em todos esses modems, vários deles, é só você buscar a lista do modelo de usuário e senha na página do fabricante. Botnet. Vários botnets hoje em dia são modems. Não passam, assim, na verdade é muito mais prático que uma botnet seja feita de modems do que de computadores. Porque ninguém acessa o modem, ninguém desconfia do modem, está todo mundo ligado no modem. Há uns anos atrás eu diria que são os computadores pessoais. Hoje em dia os computadores pessoais já são muito mais espertos, né? As versões mais novas, eu odeio dizer isso, mas eu vou elogiar a Microsoft. Então, está gravado para isso acontecer poucas vezes ao longo do curso. Mas, né, a Microsoft era, em 95, eu vou dar um desconto para a Microsoft para a Apple, porque ninguém entendia a internet. Ninguém sabia o que era essa jossa, né? Era só uma macumba, né? Que você ligava um cabo e magicamente aparecia informação na sua tela. Então era bruxaria. Né? Era a coisa mais próxima de você rezar para uma divindade, era, por favor, Google, me dê um trabalho. Tanto que, para vocês terem noção de como ridículo essa coisa era meio mística, a primeira vez que eu ouvi falar do Google foi em começo dos anos 2000, e a primeira vez que eu ouvi falar do Google me disseram que era um site de encontrar trabalho pronto. Você está no ensino médio, você faz Cefet, você estuda de manhã e de tarde, e tudo que você quer é um site de trabalho pronto. Né? Pessoal da façanha. Eu abri o Google pela primeira vez, e para minha surpresa, não era. Eu não entendia bem o que o Google era na época, mas era um choque de realidade. Né? A gente tinha só o KD. Nossa, o KD, o Alta Vista. Nossa, isso era bizarro. Né? E, conforme o tempo foi passando, o Windows 98 era muito ruim, o Millennium era, pô, nossa. O 2000 já era bem ok, já tinha uma série de preocupações de rede, porque o kernel do sistema operacional era completamente diferente. O XP, pior, bem pior, muito pior do que o 2000 nesse aspecto. Não vou entrando na interface gráfica, todas essas outras coisas, né? Para começo de conversa, né? Tipo assim, só agora que tem múltiplas áreas de trabalho no Windows, né? Que bizarro. Porque, enfim, dane-se. E o Vista, né? Não vou nem entrar, porque a gente só está falando de sistema operacional, né? Essa brincadeira. O Windows 7 bem melhor do que o Windows XP, né? E o Windows 10 aparentemente bastante robusto. Aparentemente. Né? Mesma coisa para a Apple melhorou bastante. Só sistema operacional. Assim, beta a gente não fala, porque beta não é para isso. Vista e o 8 são descaradamente betas. O Vista é um beta do 7, o 8 é um beta do 10. É ridiculamente descarado. Mas isso começou desde o Windows 95, né? Eu já contei a história do Windows 95 para toda a turma que eu conto, vou contar aqui também, porque eu estou ficando velho e velho gosta de contar a história, né? O Windows 95 ele surge da seguinte competição. A IBM tinha o OS dela, o OS era para ser o sistema operacional que todos vocês usariam. E o OS, bicho, o OS era o sonho de qualquer professor de engenharia de software. Ele era bizarro, era muito bom. O OS 2, que eles iam lançar por volta de 95, ia ser também fantástico, cheio de recursos que só viriam aparecer quase 10 anos depois com o Windows XP e com o Windows Vista, quiçá.
né? O OS2 tem uma comunidade de gente que até hoje usa o OS2, tanto que a última vez que eu tive no Notícia sobre ele, tinha um encontro em São Paulo de usuário do OS2, onde um cara instalou o OS2 no EPC 701 da ASUS. Dito isso, né, o OS2 tinha uma falha de projeto brutal, que era o seguinte: ele era totalmente incompatível com o que veio antes. Nisso, né, mas ele era um sistema gráfico e era lindo para a época, né, gente? Lembrando, 95, né? O que vocês estavam fazendo em 95? Nascendo. Tipo isso, entendeu? Então agora realiza a cena. A Microsoft diz o seguinte: eu também tenho sistema operacional gráfico. Eles falam: sim, vocês têm sistema pontuoso. Não, bonito! Surge um print screen do Windows 95. Gente, mas assim, eu vou lançar ano que vem. O meu tá pronto! E funciona com tudo que veio antes. Resultado da façanha. Foi uma das coisas mais bizarras da história da engenharia, qualquer coisa do universo, né? Tipo, caraca, desde que o homem começou a botar tijolinho de barro, a Microsoft se excedeu pegou o DOS, inicializou uma aplicação que abriu uma interface gráfica, porque isso que o Windows 95 era, uma aplicação de interface gráfica, que subia o Office, tosqueira, pouco modificado em relação ao Office, a última versão do Office 3.11, e disse: olha aqui o nosso sistema operacional gráfico, lançado em 95. O stand da Microsoft, que apresentou o Windows 95, foi uma feira, acho grande, esqueci até qual foi. E o Windows, o tempo todo, entrava em tela azul. Foi daí que surgiu o termo tela azul da morte. Você está trabalhando azul. Por quê? Porque não era um sistema operacional, era uma aplicação. Só no Windows 98 eles consertam isso e passam a fazer isso uma tradição. Sistema operacional medíocre, sistema operacional razoável. Sistema operacional medíocre, sistema operacional razoável. Por quê? Porque eles entenderam uma coisa que nenhuma empresa entendeu bem até hoje. É melhor ter alguma merda que o usuário vai comprar e vai se sentir satisfeito com um sistema novo do que não ter nada e ficar esperando. E é isso que eles fazem até hoje. E funciona muito bem no modelo de negócio deles. Porque eles não estão preocupados se eu, você, Buda, vamos piratear o Windows. É claro que não, porque eu não vou deixar entrar aquela porcaria na minha casa. Mas o usuário corporativo paga. E é aí que a Microsoft faz dinheiro. É claro que da gente ela pega o dinheiro do Office, né? E o que ela fez para pegar o dinheiro do Office? Transformou o Office no Netflix. Você paga R$20 por mês, você tem Office com todos os softwares lá, bonito, lindo, maravilhoso. Com uma licença anual. Olha só que coisa inteligente, né? A Microsoft, ela, ao mesmo tempo que ela é boazinha, ela é malvada. Eu gosto dela, né? Ela tem esse coração peludo que faz bem para uma empresa, né? Então, ameaças humanas, né? Sem a fraca engenharia social, quem aqui não ouviu falar de Kevin Mitnick, vai no Wikipedia e procura ver o que o Kevin Mitnick fez durante o final dos anos 90 aos anos 2000. Ele foi considerado o maior hacker do mundo, né? Só que ele fazia o que a gente chama de engenharia social. Em 2004, teve a primeira edição do SegInfo, foi aqui no UFRJ, né? E veio um cara da Polícia Federal dizendo o seguinte: engenharia social é um absurdo, a gente está dando para vagabundo o título de engenheiro. Foi uma das melhores frases que eu ouvi, né? Que é você usar, por exemplo, né, o que o Kevin Mitnick fez. Ele ficou 6 meses trabalhando numa empresa, começou a dar em cima da secretária de um cara para pegar as senhas, começou a namorar a mulher para pegar as senhas do cara. Ele usou o ponto mais fraco de qualquer sistema de segurança. Pessoas, né? Abuso interno, negligência, despreparo, desinformação do usuário. Colar a tua senha no monitor. Clientes, fornecedores, parceiros dentro da rede que sabem essa senha. Excesso de privilégios, né? Tinha uma prática de um sistema operacional para sensores que eu usava, quando a gente ficava com preguiça de configurar o acesso a tudo, a gente dava todos os acessos a todos os arquivos daquilo. Claro, isso é uma falha de segurança bizarra. Mas isso, além de ser excesso de privilégios, um caso claro de despreparo e negligência. Segurança física. Você não deixa uma sala de servidores aberta.
para qualquer um entrar. Vandalismo, roubo e furto. Né? O cara pode vir e pisar no teu servidor, simplesmente. Ou botar fogo, né? Backup desatualizado. E isso tem uma coisa. Existe um rapaz, que hoje é um engenheiro da Microsoft, mas ele é um cara muito inteligente. Muito inteligente, né? Tanto inteligente que a empresa que ele trabalhou antes da Microsoft foi IBM. E antes da IBM foi o Google, né? Então ele foi escolhendo a empresa que ele foi trabalhando, porque o cara é muito bom. Tá? Dito isso, né? Qual é a máxima de um estagiário? É aquela fase da vida em que você faz besteira. Vamos chamar esse rapaz pelo nome fictício de Bob. Apesar do nome dele ser André, né? Mas vamos chamá-lo de Bob, né? O caríssimo Bob, né? Já programava da maratona das programação, maluco sinistro, todo mundo sabia que o cara era bom. Aí resolveu fazer o backup do servidor de VoIP da UFRJ com um script de uma linha. Em que linguagem? Perl. Por quê? Porque sim. Resultado da façanha. A gente na época era tudo estagiário, né? Quinto, sexto período de computação, né? Fazedor, assim, não tinha nada na cabeça, né? Eu era bem retardado, né? Eu era um imbecil, né? Graças a Deus a maior parte dos meus alunos é muito melhor do que eu era naquela época. Deus os abençoe, né? Mas eu... Cara, se eu caísse de quadro, eu comia capim. Era difícil, né, gente? Eu era complicado. Mas quando o backup de 5.000 linhas do banco de dados começa a demorar mais do que 10 minutos, mesmo eu que não era lá uma grande coisa, eu tenho, algo está errado. Aí o nosso chefe Leandro, né, que era um maluco que já era mestre naquela época, um cara bom de redes, hoje está na Petrobras, estava lá mexendo, trabalhando, né, freneticamente, que nem a mulher do desenho, né? Ele fala, Bob, e o backup? Bob, inocentemente, com a maior calma do mundo, como se nada estivesse acontecendo. Ué, tá rolando. O Leandro fala, eu guardo isso no meu coração para que vocês tenham noção disso, do backup desatualizado. Tá rolando. Ele sai correndo, ele pula para a máquina, Ctrl+C, 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 resultado para o Bob fez o script recursivo para salvar algumas partes da base de dados e apagar outras. Só que não quer apagar outras, ele acabou apagando o /user e o /bin do servidor. Aliado a isso, quem não tinha backup? Resultado da façanha, a gente teve que recadastrar todos os usuários VoIP da UFRJ. E eu ainda devo ter esse e-mail em algum lugar, que a gente mandou um e-mail que houve uma falha técnica. Eu gostaria de saber o que mais acontece nesse tipo de situação, né? Aqui esses fatores naturais acontecem pouco, a não ser no UFRJ, né? Como, por exemplo, incêndios, inundações, furacões, desabamentos, explosões, raios, terremotos, ratos, esse tipo de coisa toda. São fatores naturais que acabam sendo fatores de segurança, né? Então, por exemplo, eu posso simplesmente, o seu servidor pegar fogo. Acabou a brincadeira. Ah, Cláudio, mas eu vi que tem algumas caixas, alguns armários de servidores que são resistentes a fogo. Tem sim. Só que eles são muito caros. E eu nunca vi alguém comprar. Provavelmente a MC deve ter, mas a UFRJ não tem não. E eu fiquei de levar vocês lá no Netuno, né? O Netuno também é uma experiência de vida. Eu me lembro que quando o Netuno ligou pela primeira vez, eu usava um monitor de raio catódico, né? Que estrambolhão, né? E assim, eu vi quando o Netuno ligou pela primeira vez, o meu monitor tremeu e eu apertava isso. Foi legal. Hoje eu devo ser estéril por causa disso. Tá? Não, gente, por que? Assim, tudo é bizarro. A gente não entende direito o que a gente está fazendo. A gente está só fazendo. Eu estava mostrando na aula de OT, na aula logo anterior de vocês, como a faixa de frequência de um celular é muito próxima de um micro-ondas. E o que o médico diz para você em relação ao micro-ondas? Olha, se o seu micro-ondas estiver vazando, joga ele fora. Mas o que eu faço com o celular? Põe ele na cabeça. Né? Então, bacana, né? Então, a segurança de sistemas é uma área na qual as preocupações relativas à segurança de redes e à segurança dos computadores se sobrepõem. Por isso a gente vai ter que ter uma visão geral de segurança da informação, onde eu também tenho um fator humano associado.
né? Então eu vou ter aqui a minha informação que é preciosa, que isso hoje vale dinheiro, né? Para vocês terem noção, o contrato de patrocínio da Semana da Computação daqui da FRJ, um dos assets que estão sendo usados para o patrocínio das empresas é um banco de dados, né? Com os alunos que querem fazer estágio. Porque o Ipremar, eu posso selecionar, em vez de eu pagar um RH para fazer isso, né, eu estou vendendo essa informação dos melhores alunos do Rio de Janeiro para as empresas. Que a empresa não quer um banco que ele pode selecionar os alunos que são bons. Imagina o seguinte, eu quero um aluno, cara, sou uma empresa de segurança, quero um aluno para contratar. Aí eu vou ver o seguinte, vou vir aqui na FRJ, conheço o GRIS e vou contratar o aluno do GRIS. Será que eu paguei caro ou paguei barato? Ou será que se eu pagasse, digamos que a cota de patrocínio é de R$2.000, quanto será que uma empresa de RH cobra? Quanto será que um headhunter cobra? Trabalhar como headhunter é muito legal e muito ruim ao mesmo tempo, né? Porque, né, você está atrás de seres humanos. Vou dizer que tem alguns dilemas éticos associados. Sim, eu já trabalhei de headhunter, mas enfim, né? Segurança de aplicação é uma das coisas que vão se preocupar. A segurança dos hosts, a segurança de redes, segurança física e políticas. Então, basicamente, todas são essas coisas que a gente está estudando aqui em paralelo. Em geral, segurança de aplicação e segurança de host, as pessoas confundem bastante. Então, vamos brincar com a segurança física, né? Situações inesperadas acontecem. E elas podem acontecer com a gente também, né? Vocês têm noção? Eu tenho um laptop, você está rindo? Tem um laptop, um Sony Vaio, que a gente usava no laboratório, que aí tem uma tecla que está derretida. Eu nunca entendi direito como aquilo aconteceu, eu gostaria de saber, né? Na verdade, eu não gostaria, não. Mas, enfim, né? Incêndios, furacões, raios acontecem. E aqui vocês não estão acostumados, porque o Rio de Janeiro é muito úmido. Mas vai lá para Brasília, vai lá para Califórnia e tenta abrir o seu computador sem você ter uma pulseirinha contra a estática. Você pode queimar peças do seu computador, porque lá é muito seco. Então, assim, aqui são exemplos extremos, mas a gente teve vários desses problemas quando teve incêndio aqui na reitoria. Até hoje a FRJ não se recuperou desse negócio. A gente perdeu muito equipamento de rede. Para segurança física, algumas coisas que a gente faz, né? Contra desastres naturais, a gente, na prática, só tem planos de recuperação. O que as pessoas hoje têm trabalhado contra desastres naturais e contra, né, segurança? A gente tem que botar tudo na nuvem de empresas que a gente acha que são mais capazes, tipo o Google. O Google for Work é isso. Né? Eu gosto muito de ver cases de sucesso de alguma solução. Aí eu vou ser mais agnóstico, eu não vou nem dizer da Microsoft, nem da Apple, nem do Google. Mas quem que a gente vai falar do Chrome OS? Chrome OS é uma operação do Google para nuvem, né? E ele tem um aplicativo chamado Google for Work, que é uma suíte do Google um pouco mais bombada para coisas de escritório. E eu vi um cara que ele comprou, ele tinha um pequeno escritório de contabilidade, né? E fazia alguma troca de vendas, esse tipo de coisa, não sabe se lá Deus que um escritório de contabilidade faz. Ele comprou tipo uns 10 laptops do Google. Que laptops são esses? Laptops de $160. Ou seja, montou o escritório dele com $1.600 e contratou uma subscrição para 10 pessoas do Google for Work por $250 por mês. Então eu tinha acesso à planilha, e-mail ilimitado, então todos os serviços deles de rede eram do Google. O escritório dele funcionava dentro do Google. E ele falou assim, olha, se alguém, como tudo está no Google, tanto as aplicações, quanto o texto, quanto tudo, se alguma coisa quebrar aqui, se me roubarem o laptop, o cara não relevou nada. Porque está tudo lá no Google. Isso é bizarro? Eu acho bizarro. Ao mesmo tempo, eu acho maneiríssimo. Por que eu acho bizarro? Porque todas essas informações estão com o Google. Quem garante que o Google quer o melhor para você? Ao mesmo tempo, né, todas as informações estão com o Google. Se você mora aqui no Rio de Janeiro, o que você perdeu quando alguém renovou o laptop? Só um laptop, que custou $100, que é 300 barão. Eu falo isso, tem um outro post, que é um programador na Alemanha, o cara comprou. Ele tinha uma coisa que é muito da nossa, que é um desastre natural possível que a gente subestima, o seguinte, ele tinha um filho. E uma madeira voadora, né?
a filha dele, não lembro mais direito, jogou uma mamadeira no MacBook Pro dele, 17 polegadas, boladão, bizarro, e destruiu a máquina dele. Depois de deixar a criança na adoção, ele ele falou assim, cara, eu não tenho dinheiro para comprar dá $1.700, no caso é alemão, então deve ser tipo 1.400 euros, assim, ou falou assim, eu não lembro direito, mas era uma quantia que ele não podia pagar. Ele comprou um iPad, na época um iPad 2, um teclado Bluetooth, e começou a pagar por $5 por mês, no caso ele pagava por $20 por mês, um plano na DigitalOcean. E ele simplesmente acessava, e ele era tipo assim, um daqueles bruxos do Vim, entendeu? Que o maluco só usa tecla de atalho do Vim para abrir o Vim, 14 posições com Nerd Tree, e abre, gira, o Vim vira tridimensional. Então assim, ele sabia, o que você sabe fazer no Vim? Copia, cola, abre e fecha. E tá bom. Né? Demorei 6 anos para aprender. E aí, o cara usava o setup dele de trabalho, era esse servidor na DigitalOcean. Hoje, o mesmo servidor que ele comprava, que ele pagava $20 alguns anos atrás, é por $5. Te dá 20 GB de SSD, né? E um processador relativamente bom. E esse candango de 20 GB de SSD com um processador relativamente bom, ele usava pelo iPad dele. Ele falou o seguinte, é claro, e agora o que eu faço? Eu tenho bateria para um dia inteiro, olha que mundo maravilhoso. O que ele programava? Em C++ para servidores, fazia back-end em C++, coisa de troca de multithread, umas palavras bizarras que eu não entendo direito. Então o que o cara fez? Ele virou toda essa história aí e ficou dizendo assim, qual era a vantagem? Poxa, era muito barato o setup, muito barato para os padrões deles, europeus, né? Aqui um iPad é meu rim. Não, gente, é bizarro. Já viram o valor de um iPad aqui no Brasil? Quase R$3.000. Pelo amor de Deus, você compra um Core 5 com esse valor. Um Core 7, às vezes, um Dell Core 7. Tô falando nem tipo um Shenlong, né, desses vindos de um Extreme. Tô falando tipo um Dell, um HP bom, no mesmo valor de um iPad. Não é factível. Mas lá ele falou que o setup era extremamente barato, a bateria durava o dia inteiro e era imune a crianças. Porque no dia que alguém destruísse, aquele setup voltava, ele tinha esse backup de volta. Acabou. Então, essa ideia de jogar tudo para a nuvem é uma solução para a segurança física. Né? Isso é um problema para quem atua na área de rede, porque é um problema seguinte. Assim, se você quer trabalhar com rede, você vai acabar migrando para esses caras que trabalham com nuvem. Isso é ruim? Não, mas é um novo modelo de negócios. Aí que eu falo assim, se o curso de rede de vocês mostra para vocês como é a stack de rede com uma rede cabeada, gente, pelo amor de Deus, quem é que usa rede cabeada em casa? E se usa, usa para jogar. Usa por causa do lag. Você não usa porque esse negócio, porra, que legal, vou botar um cabo, não vou conseguir não andar pela minha casa. Que maneiro. Assim, tanto que a maior parte de vocês aqui não tem desktop, tem laptop, notebook, né? Tá coisa de coroa, né? Assim, tem notebook. E se tem um desktop, pelo mesmo motivo, é pra jogar. Porque dá pra botar uma placa de rede boladona lá dentro. Não, tinha um amigo meu comprando um desktop, mas porque queria fazer a pesquisa dele com GPU, aí ele comprou uma GPU que era o tamanho dessa cadeira, um negócio assim. Só pode ser definido como escroto. Mas assim, é maneiríssimo, mas é escroto. Enfim, mas esse é um caso assim, desktop virou uma coisa de nicho, né? Eu particularmente ia preferir um console, mas porque eu sou preguiçoso e não quero configurar, né? Mas a ideia é a mesma, né? Os caras estão tirando isso, né? Então, por exemplo, quando eu faço isso e jogo para a nuvem, a identificação do funcionário, no caso do Google, é o quê? É o teu login no Google. Alguém aqui não tem um login no Google? Que não tenha. Eu só uso Hotmail. Assim, nem criei um login no Google. Tem a galera seguinte, eu tenho Yahoo. Eu quero usar Yahoo. Eu consigo entender o cara que tem um e-mail só do trabalho ou o e-mail do próprio site. Fez o próprio site de e-mail. Eu levo isso de boa. Mas o cara assim, não, eu tenho Ball. É bizarro. Não, assim, pleno 2017, né, gente? Pô. Restringir a circulação de pessoas em áreas críticas, pelo amor de Deus. Né? Esse caso de você jogar para a nuvem resolve esse problema também. Né? Mas aqui no FRJ, o que a gente faz? Talvez a gente tranque umas portas. Talvez. Não, vocês sabiam que a sala de servidores é só você puxar o seu e ir por baixo? É legal, é bacana. É divertido. Tinha um maluco que fazia obra aqui, que era um pedreiro desses que cuidava, que fazia
Ele era pedreiro, fazia manutenção, a gente chamava o cara de ninja. O ninja tinha esse tamanho assim, pequenininho. Então, toda vez que a gente esquecia, porque aqui na NCR a gente fazia umas maconha estragada, que era o seguinte, a gente tinha a chave da porta e uma tranca em cima, né, da porta. Só que ninguém tinha mais a chave dessa tranca de cima. Então, quando você trancava a porta, você trancava a porta de verdade, para sempre, né? E o que o ninja era chamado? Toda vez que dava uma merda dessa, a gente puxava o chão e pedia, ninja, dá pra você ir por baixo abrir a porta pra gente? Aí, assim, depois da quinta ou sexta vez que isso aconteceu, ele, porra, não só pago por isso não, né? Mas, gente, é justamente isso aqui que eu tô falando. Se eu posso fazer isso pra abrir uma porta, por que eu não posso fazer isso pra cagar pro servidor? Imagina que, na verdade, o ninja não fosse o cara que abria espaço pra gente, mas alguém que vai copiar as bases de dados da UFRJ. E até bem pouco tempo atrás, as bases de dados do SIGA e dos outros funcionários da UFRJ estavam todas aqui na sala de servidores do INCR. Voltou, saiu, não teve, saiu. Está lá até hoje? Ah, segredo de Estado. É que nem a sala de telefonia, assim, quando você diz que a sua telefonia é IP, e que na verdade ela passa por um servidor de telefonia, o que me impede de usar uma placa de rede promíscua e fazer backup do tráfego da UFRJ? Imagina você fazer o backup do tráfego do reitor. Então, gente, na verdade, tudo isso a gente ri, eu conto essas piadas, mas essa situação não é nem um pouco bonita, né? É daí para baixo. E aí fica muito pior se você pensa numa coisa que eu falei nas aulas passadas brincando. Tráfego VoIP. Todo tráfego é VoIP. A tua operadora nada mais faz do que usar VoIP para o teu telefone de casa. Quem garante a tua operadora não está fazendo backup ou gravação das suas chamadas de voz? 100% delas. O tempo todo. Memória barata. Cláudio, mas não pode ser! Pode sim. Eu só não garanto. Mas tecnicamente factível? Completamente. Autenticação de usuários e senha. Utilizar senhas ou dispositivos biométricos. É melhor do que botar senha, mas ainda não garante. Hoje em dia, a gente já tem digital de silicone. É bem legal. Registro de login e atividade do usuário. Se eu dei o meu login para outra pessoa, que diferença faz? Existe agora algumas coisas mais legais. Quando você faz login e senha com biometria e detecção de face. Qual o problema? Quando o iPhone fez detecção de face, ficou ainda, ó, um cocô. Cofres antifogo, né? Que nem eu falei. Qual é o problema? É caro. E é um problema dos cofres antifogo que ninguém fala, né? Que além de ser caro, né? Isso esquenta. Imagina o teu servidor esquentando, né? Que bacana, que legal. Bacana, né? Sala de cofre, né? Blindagem para cabos, piso elevado, porta dupla, revestimento antifogo. E Mobile Recovery Center. Automóveis, caminhões planejados para assumirem as funções de sala de servidores quando acontecer algum desastre. Eu já contei para vocês que eu tenho um problema com tirar férias, né? Toda vez que eu tiro férias tem um desastre natural. Quando teve o desastre, quando eu estava lá em Nova York, teve o furacão Sandy, quando todos esses servidores, essas antenas, foi um bando de doblozinho, né? E parecia bem um doblô, não sei se era um doblô, né? Porque o meu conhecimento de carros é limitado, né? Era um doblozinho que substituía as antenas. Ou seja, o acesso de rede cabeado estava todo cagado, mas o acesso móvel, 3G e o 4G, não, acho que só 3G e 4G estavam funcionando de boas. Ou seja, eu consigo me comunicar com a minha família com um chip da T-Mobile que eu comprei por $10, né, e que me dava acesso 2G. Então eu mandei mensagem pelo Facebook. Foi divertido. Até tinha o WhatsApp na época, mas a gente não usava pra caramba o WhatsApp. Ou seja, a biometria é uma indústria que é exponencial, né? Está crescendo muito e continua crescendo, e cada vez mais a gente começa a utilizar essa biometria, né? Para aplicações normais. Há uns anos atrás, quem é que tirou a carteira de identidade com tinta ainda? Sujava o dedo de tinta e colocava. Hoje em dia é tudo com leitor biométrico, né? Muito mais legal, muito mais saudável, e você não estraga a sua roupa, né? Eu me lembro que lá em São Paulo, eu morava em São Paulo nessa época, eu tinha uns 9 anos, a gente foi tirar, tinha que tirar a carteira de identidade quando você era pequeno. Então eu fui com meu pai no shopping tirar a carteira de identidade, né? E quando você é criança, assim, eu pelo menos que era mongoloide, né? Tudo pra mim me sujava.
Então, o resultado, fui tirar a carteira e comprar uma camisa nova, né? Porque eu tinha estragado a bodega toda, né? Reconhecimento pode ser da retina, da escrita, da face e da mão. Reconhecimento de escrita, hoje quem faz são os softwares do Banco do Brasil, eles fazem direto com uma rede neural programada em Java. É bem legal. Por incrível que pareça, o Banco do Brasil, para mim, está na mesma opinião da Microsoft. É, ó, uma bosta, né? Mas, por incrível que pareça, os sistemas de controle internos do Banco do Brasil, eles migraram todos para Java e Linux, então eles são extremamente robustos. Cláudio, então por que a operação do Banco do Brasil é uma bosta? Porque a parte de desenvolvimento de software foi fantástica, mas de manutenção do servidor, nossa senhora, né? Então, assim, isso é um trabalho muito interessante feito até hoje. E dispositivos biométricos, em 75% dos casos, você pode fazer a cópia digital, inclusive, com chiclete. É divertido. Não sei se vocês já fizeram, mas experimentam fazer. Compra um chiclete aqui no tio, dá uma mordiscada, espera secar um pouquinho, põe sua tua cópia digital e dá lá no Banco do Brasil. Vê se funciona, né? 75% dos casos, esse acesso é concedido com as cópias. Exemplo de tecnologia, a gente vai ver o palm printing, que vai ver a superfície da mão, o type pattern, padrão de digitação, e o body odor, nariz eletrônico. Na verdade, é um sensor químico. Funciona baseado que o padrão do cheiro do seu corpo é único. Só que isto é, olha, uma das piores soluções tecnológicas já desenhadas. Alguém estava sem ter o que fazer, né? É desnecessariamente complicado, desnecessariamente difícil de fazer, e identificar é praticamente impossível. Então, olha, nossa, é muito bom, né? Tipo assim, é um desafio intelectual, né? Tipo assim, eu quero ver se eu consigo empilhar cartas, né? Tipo, só que gastando do recurso público. Segurança de sistemas, quebrando senhas, né? O invasor ele vai querer fazer o password cracking, ele vai querer escalar privilégios, para isso precisa de um login, o administrador precisa saber se as senhas do usuário são fracas, é a forma de descobrir, e pedir para o usuário trocar senhas. Por isso que hoje em dia, né, quando você vai cadastrar uma senha, tem aqueles sistemas desnecessariamente complicados. Sua senha precisa ter 114 caracteres, tem que ter um backspace, um caractere não reconhecido, 3 arrobas, um emoji, né? Letras e números, todos eles em maiúscula e minúscula, né, ao mesmo tempo. Né? Embaralhados, não pode ter duas vogais consecutivas. Então, acaba que você nunca sabe qual é a sua senha. O que não é um problema, porque se toda vez que você tiver que pedir a sua senha, você tiver que trocar, isso não é exatamente problemático, né? Até certo ponto. Então, como é que a gente faz para quebrar a senha? Esse é um algoritmo muito simples. Obter um arquivo de senhas do sistema. E onde é que você pode obter um arquivo de senha do sistema do seu coleguinha? Digamos, por exemplo, que o Breno quer pegar as senhas do Matheus, né? E o Breno e o Matheus são amigos no Facebook, né? Mas o Breno não é exatamente um grande amigo seu, porque senão não queria roubar as suas senhas, né? Então o que ele faz? Faz um crawler da página do Matheus. De todas as coisas que o Matheus já postou. E forma uma base de senhas, uma base de strings com as senhas do Matheus e tenta combinações dessas strings. São coisas que o Matheus usa. Lembra quando tinha um softwarezinho que pegava as coisas que você mais escreveu e gerava aqueles mapas de palavras? Coisa que tinha no final do ano lá no Facebook? Parabéns, garotões. Vocês acabaram de prover para vários hackers informações muito legais com seus mapas de palavras favoritas. Né? E a partir desse mapa de palavras, você pode criar um chute de password P, né? Criptografar P, você vai obter PC. Se PC é igual a PS, né? Beleza, quebrou. Ou seja, o que eu estou fazendo é o tempo todo chutando um monte de coisas. Olha que legal, se você sabe abrir um arquivo, em Python é um comando open, ler linhas do arquivo, que é readline, e simplesmente fazer um submission com o método post, ou o método get, ou qualquer coisa que você, ou um put, qualquer coisa que você conseguir fazer, pronto, você criou um password cracker. E para você ver como gente séria fazia isso, em 2004, quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei, os veteranos tinham um concurso que é o seguinte: quem fazia o bot que capturava o login do Siga mais rápido. Naquela época, assim, 2004, né, a web estava começando. O Siga já era bastante complexo, mas era um appletzinho.
Vocês não chegaram a pegar essa época, né? Graças ao bom Deus, né? Que o negócio era feito para funcionar no Firefox. Não tinha Chrome, não existia Chrome, né? Então, ou você usava Internet Explorer ou usava Firefox. E tinha um robozinho JavaScript, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês conheceram o Ricardo Denilson? O Ricardo Denilson era um maluco sinistro da maratona. O cara que foi medalha de prata no Mundial, entre as 10 principais equipes do planeta. Hoje ele trabalha no Google. Né? O Ricardo Denilson era o ganhador desse contexto, que ele fez um bot de JavaScript que tentava capturar nesse caso não é nem assim, mas o login do Google automaticamente. Né? Por que fazia isso? Porque naquela época o servidor do SIG era um servidor muito ruim, a universidade não botava dinheiro nele, né? Então assim, quando chegava o período de inscrições pelo SIGA, todo mundo xingava o SIGA porque eles não tinham servidor, como se isso fizesse sentido. Mas claro que faz sentido, são pessoas humanas. E aí, né, o pessoal de informática usando os botzinhos JavaScript, ou seja, aquilo que eu digo mais uma vez, JavaScript há 15 anos atrás só servia para fazer besteira. Não servia para nada útil. Você não fazia nada em JavaScript que tivesse amor no coração. Mas besteira com browser, naquela época, browser era um negócio cagado. Nossa, gente, fazia umas paradas muito loucas. Tá? Um exemplo que browser até hoje continua um negócio cagado é o Atom. O Atom é um excelente editor de código. Uma pena que ele seja um browser disfarçado. Ou então quando você vai instalar o Atom e ele ocupa 400 MB da sua memória. Ou do seu HD. Eu fico, meu Jesus amado. Né? Mas enfim, né? Ou seja, a mesma coisa pode ser feita com botzinho JavaScript capturando uma sessão de senhas. E o que eu quero que vocês façam é o seguinte, né? Faz para mim um gerador de senhas, de usuário e senha. O que eu quero que vocês façam? Né? Para quem é de um período mais alto de computação, até terça-feira que vem, né, eu vou tratar os diferentes, tá? Quem já sabe programar maneiro, vai fazer para mim, né, um bot maneiro, tá? Vai fazer um botzinho que faz um crawlerzinho, vai usar alguma biblioteca ou do Java, ou do JavaScript, ou do Python, ou do Perl. Tá bom, do Perl, pode ser. Ou, assim, do, sei lá o que, do Kotlin, se você quer fazer uma aplicação Android, tanto faz. Para quem está no BCMT, começo do curso ainda, só viu Comp1 e Comp2 com Python. Vai gerar um arquivo texto, vai ler usar o Open do Python para abrir o arquivo texto, vai ler linha a linha e vai mostrar linha a linha esse arquivo texto. Qual a diferença das duas coisas? Absolutamente tudo. Mas eu quero que vocês façam esse negócio aqui. Essa criptografia aqui é essencialmente o que o Google faz. O Google hoje é mais esperto em lidar com isso. Mas muitas páginas ainda são essa brincadeira aqui. E resolve bem. Ah, resultado da façanha. Vocês querem ser mais malandros ainda? Olha que coisa maldosa que eu vou ensinar para vocês terem... Assim, o que eu estou fazendo é para que nessas primeiras aulas vocês fiquem com medo. Olha só, eu caí nesse negócio. Ano passado teve um aluno, um colega de vocês, o Cláudio Marassi, né? Quem aqui conhece o Cláudio? O Cláudio é gente boa, gosto muito dele. E o Cláudio fez o seguinte, ele pegou o arquivo Liquid do LinkedIn e começou a testar se as senhas de algumas pessoas estavam lá. Quem é o babaca que é o professor de segurança? O que o Cláudio viu? O Cláudio viu que a minha senha do LinkedIn era igual à senha de alguns outros serviços. O que eu achei legal? O Cláudio veio e falou, Cláudio, tem um negócio para te falar. Eu falei, cara, era domingo de noite. Nada que alguém diz pra você, eu vou te falar no domingo de noite, pode ser uma parada boa. A tua senha do LinkedIn é a mesma desse serviço. Eu falei, é verdade. Puta merda. Ele precisou de conhecimentos muito avançados de computação para fazer isso? Ele até no caso tinha. Mas ele precisou? Não. Ele leu um arquivo texto e testou. Olha que parada maravilhosa. Por um acaso, usuário e senha eram iguais nas duas coisas. Eu estava passando e leitor 2006. Eu estava passando e também não sei mais quais são todos 2006. Hoje em dia, basicamente, eu quero usar um negócio, tipo, não sei a senha. Já manda direto, é mais rápido. Mas a vida é essa aí, galera. Então, formas utilizadas é o uso de dicionários combinados ou força bruta, onde eu tenho todas as combinações possíveis de caracteres
e pontos. Ou seja, fazer força bruta muitas vezes é praticamente impossível, mas usar um dicionário, que nem esse que eu estou dizendo para vocês, praticamente possível. Então, até a aula que vem, vocês vão fazer para mim um botzinho, ou seja, um programinha, um scriptzinho, que vai ler um arquivo. Quem é de computação, né, mais para o final do curso, que já tem mais manha de programação, faz o negócio mais legal que vocês consigam fazer. Para quem está começando a pegar essa manha, quem só fez Comp 1 e Comp 2 em Python, faz desse jeitinho que eu estou falando. Ah, Cláudio, mas eu vi o Beautiful Soup, que é com Python na web, porra, eu me amarrei e eu quero fazer também. Beleza, vou dar todo o suporte para vocês. Mas se você não tem manha de programação e quer começar isso amanhã, me procura. Manda uma mensagem. É para isso que esta universidade me paga. Faça bom uso do seu dinheiro. Me manda uma mensagem. Eu vou conseguir responder? Algumas sim, outras não. Mas aí você me procura na aula. Traz o negócio. Como eu estou imaginando que esse script é pequenininho, imprime e me traz. Vamos dar uma olhada juntos. Eu estou aqui para ajudar vocês a entenderem como isso é fácil de fazer e por que eu estou querendo que vocês façam isso para fazer. Porque eu quero que vocês taquem o terror. Não, eu quero que vocês entendam. Se isso é fácil para vocês, é porque é fácil para outras pessoas também. Mas, professor, você não disse que a gente é inteligente? É, mas não subestime a inteligência das outras pessoas que tem no mundo. Vocês, por um acaso, espero, vão usar a inteligência de vocês para o bem. Né? Para construir coisas legais, ganhar dinheiro, serem felizes, né? Casa, família, cachorro, carro na garagem, todas essas coisas legais. Né? Todo mundo aqui vai conseguir. Mas não necessariamente outras pessoas no universo vão pensar iguais a vocês. Então, por favor, tentem fazer isso até terça-feira que vem. Algumas ferramentas já estão prontas. Uma famosa é o John the Ripper. Tem o Caim Abel, que é para a Microsoft. E a gente vai parar por aqui hoje. A gente parou no slide 46. Na aula que vem eu retomo daqui e continuo para o próximo tema. Ou seja, a aula que vem quinta-feira, o trabalho até terça. Vou tentar postar no grupo, na página, né, do nosso curso. Façam isso. Galera, olha só, o mundo está cheio de pessoas que fazem coisas. Não pensem que vocês não conseguem fazer coisas. Porque pessoas muito menos inteligentes fazem só por tentar. Vocês conseguem fazer umas paradas bem legais. Né? Eu vejo isso em hackathon, eu vejo isso nos trabalhos de vocês. No período passado, eu fiz um trabalho que era a seguinte coisa. Me entrega a pior coisa que você consegue fazer. Mostrei para eles Trojan, mostrei um exemplo chamado Python Hackbook, Black Python, na verdade é o nome do livro. Mostrei uns exemplos e falei, faz a pior coisa que você faz. Praticamente me invocaram o capeta em sala de aula. Então, galera, assim, vocês fazem umas paradas muito legais. Então, pelo amor de Deus, façam um favor, não para mim, não para a universidade, mas para vocês mesmos. Façam coisas. Participem de grupos na universidade. Façam projetos. Quando vocês fazem coisas, saem coisas muito legais. Cláudio, mas eu quero que essa universidade morra, não quero sair nada daqui. Beleza, então vai para um estágio e faz o melhor possível lá. Ganha muito dinheiro, seja muito feliz e é isso. Vocês conseguem. Senhores, tenham todos uma boa semana. Vejo vocês na quinta-feira. Como que é porque no SIGA não tinha nada assim tava até errado o código da tua matéria. Mas é pré-requisito para essa aula? Não. Não tem pré-requisito? Não tem. Você fez Comp 1? Fiz Comp 1. É o seu que eu preciso. Hoje quis. Não tem problema, então você vai aprender a programar aqui comigo. Ah, que bom. Tá bom? Fica tranquilo. E que bom. Qual é o site que Eu já vou mostrar pra você. Eu tô só tentando aqui fazer uma de tiozão que é parar aqui o negócio. Parar a gravação. Ingrid, vai pra casa agora?